Resolvi vir vestido a caráter hoje, com uma camisa amarela, que eu acho que o Santos já previa o que ia acontecer hoje em Goiânia e já se vestiu para amarelar e não assumir a liderança da Série B. E não contente com isso, ainda fazer uma apresentação ridícula e que começa a custar caro em termos de tabela. Não pelo fato de que o Santos entrou, está fora do G4, não tem chance de mais de classificar. Simplesmente pelo fato de que perde uma oportunidade de vencer um adversário fora de casa que, se não vivia o seu melhor momento, também estava longe de estar disputando a ponta da tabela. Perde perde o jogo de um jeito surreal. A gente vai falar bastante sobre isso. E agora vem uma tabela mais complicada para frente. O Santos vencendo hoje não só assumiria a liderança, como já abriria, acho que como 9 pontos para o quinto colocado. O Santos vê essa distância ficar em 6 pontos, o que é confortável ainda, mas precisa vencer urgentemente e precisa chegar a 64 pontos urgentemente. Pode parecer que ainda não grita essa necessidade, mas com a pobreza de futebol que o Santos tem hoje, o Santos precisa conseguir pontos o quanto antes e acabar com isso. Se ganha o campeonato, se não ganha, isso aí já não importa mais. A partir de agora é pontuação em cima de tudo. Contra o Mirassol no próximo sábado tem que ganhar de qualquer jeito, porque aí pelo menos chega a 56, né? E aí consegue chegar ali numa distância saudável para o restante do campeonato. São 8 rodadas, é, e o Santos tem, claro, condições plenas de conseguir o acesso, mas é bom abrir o olho e não começar a achar que em qualquer momento pode conquistar os pontos ou que jogando em casa vai ser suficiente, porque a tabela do Santos não é tão boba assim. Eu faço um vídeo amanhã ou depois sobre isso para a gente analisar junto qual o caminho do Santos até buscar os 64 pontos. Mas, começando o vídeo pós-jogo de Goiás 3 Santos 1, eu queria trazer para você uma reflexão, que foi algo que eu tive durante o jogo. Há quanto tempo que o Santos sai atrás de um placar e você tem alguma esperança que uma virada vai acontecer? Quando você olha para esse time jogando a bola que joga e o Santos toma 1-0, qual que é a tua esperança que esse time vai conseguir reagir a ponto de promover uma virada? Hoje contra o Goiás, a hora que o Santos toma 1-0, eu perdi os primeiros 15 minutos do jogo porque eu estava colocando minha filha para dormir. Quando eu acordei já estava 2-0. E eu assisti o jogo de teimoso para vir poder gravar o vídeo, obviamente. Porque eu já não tinha mais esperança nenhuma que o Santos conseguisse pontuar nesse jogo. Eu até conversando durante, né, a partida com um amigo meu que não é santista, que já estava pedindo para eu vir aqui, descer o cacete e abrir o microfone para falar tudo que eu tô pensando. Ele perguntou para mim assim: e aí, dá para empatar? Eu falei assim: eu acho que o Santos nem gol marca. Aí passou alguns minutos, o Santos achou o gol de pênalti, mas o que o Santos apresenta é tão pobre que você não consegue imaginar que vai acontecer uma virada, que o Santos vai construir, que o Santos tomou gols aleatórios. E hoje foi exatamente esse caso. O Brasão conseguiu fazer um hat-trick de frango no mesmo jogo. Ele toma 3 gols absurdos. O primeiro gol que ele rebate uma bola esquisitíssima para frente, depois o segundo lance que ele tenta fazer um lance de vôlei e cega a bola, e o último gol ali que também me pareceu meio atrapalhado na jogada, mas enfim, é, acho que assim, o lance do terceiro gol não tem só a falha do Brasão. Aqui, a hora que o Brasão pula na bola, a bola quica, bate no morrinho e encobre. É o azar de quem tá zicado numa noite mesmo, mas tem mais coisa nesse lance, né? Eu vou chegar nos parceiros dele de atividade. Eu fiz algumas anotações, fazia muito tempo que eu não anotava coisas durante o jogo, mas hoje eu resolvi anotar. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa era essa sobre a esperança que você não nutre quando o Santos sai perdendo um jogo. E às vezes até que o Santos vai ganhar se o Santos sai à frente do placar. Hoje, com o amarelão estampando, né, o que a gente fez em campo, esse time, ele é tão um reflexo do técnico,
mas tão um reflexo do técnico que esse time não tem ambição. Você vê o Santos tomando 1-0, tomando 2-0 e você não vê os caras putos dentro de campo, você não vê um xingando o outro, você não vê um cara cobrando o outro. Se você tem um grupo de amigos que joga bola uma vez por semana e vocês pagam para jogar, se começa o jogo e um time abre uma vantagem de 2 gols, imediatamente o time que tá perdendo começa a se xingar e começa a se cobrar. É todo lance os caras se cobrando, todo lance os caras. Ah, se o cara acerta, o cara grita, se o cara erra, o cara grita mais. É xingamento pra tudo que é lado. O time do Santos não. O time do Santos é uma coisa neutra. Fica o tempo todo e não tem cobrança, não tem vibração, não tem ambição, não tem ganância de ganhar o jogo, sabe? Não tem vontade. Ah, tomou 2-0, puta, caralho, segunda-feira, puta calor aqui em Goiânia, porra, chato, estamos jogando a Série B, sabe? Não compensa. Vamos deixar por isso aí mesmo, vamos segurar aqui, 2-0, achamos um golzinho, talvez dê ali, e, e é isso, sabe? Que você transparece de uma maneira tão nítida que chega a ser absurdo ninguém dentro do Santos cobrar de uma maneira enfática esses caras e falar assim, moçada, os próximos 3 jogos são 3 vitórias e a gente corta o salário da galera, sabe? Uns negócios assim, estúpido mesmo. Porque se o Santos é presidido por um cara que acha que o Santos é um feudo, de que ele toma as decisões, que ele passa à frente do Santos e tudo mais, qual que é o problema dele tentar ir numa linha de tentar assim, amigão, eu sou dono desse negócio aqui, eu sou dono de vocês, vocês que se danem e eu não vou pagar salário de ninguém se vocês não jogarem bola. Lógico que eu tô exagerando o exemplo, mas é assim, é esse tipo de choque que eu não vejo acontecer no Santos. É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo. Se fosse um batimento cardíaco, o Santos só fica assim, né? Como se estivesse morto. Não tem oscilação, não varia. A começar que não varia o jeito de jogar. O Santos hoje começou naquele maldito daquele 4-2-4, e aí quando o cara ele resolve mudar, ele começa a fazer a. Nossa senhora, só de lembrar que eu já começo a ficar puto de novo. Ele começa a fazer aquela ciranda dos baga que começa a entrar do banco de reserva. Aí ele tira o Sherman, e eu nem acho que o Sherman tá vindo tão bem, mas não dá pra botar o Rodrigo Ferreira. Não dá. Você bota um cone, você bota um pedaço de pedra, você põe qualquer coisa. O cone até ajudaria, porque já é meio amarelo, já ia estar combinando com o uniforme. Mas não põe nada ali se você não quer jogar com lateral direito. Porque não dá, é uma ofensa ao jogador de futebol que se prestou a jogar na lateral direita em algum momento da vida dele. O Rodrigo Ferreira já foi responsável pelo Santos perder pelo menos 3 pontos. 2 contra a Ponte Preta e um, talvez hoje, que eu acho que se tivesse um 2-1 e ele não tivesse cagado no terceiro gol, que ele cai sentado de um jeito assim. Rodrigo Ferreira tem uma dificuldade muito grande em coordenar as duas pernas. Talvez porque só tem espaço e neurônio para ele conectar um lado do corpo por vez. Então, na hora que ele vai andar, meio que ele tem que ir trançando as pernas e ele corre o risco de cair no chão, que foi o que aconteceu. Ele toma um drible ridículo no terceiro gol. É um negócio que assim, o cara nem tava uma puta pose de bater no gol. O cara faz um drible de adulto jogando com criança. Que você só levanta o pé e finge que acelera o pé, ele desmonta no chão. Uma coisa ridícula, pavorosa. E aí o Santos toma o terceiro gol porque o cara chuta, a bola quica no morrinho e passa por cima do brasão que estava na noite das noites, né? Mas o Rodrigo Ferreira não pode entrar. Mas aí o Carille, que é um técnico que ele atua a favor do adversário, não a favor do Santos, ele troca o lado direito do Santos. Ele tira o Otero, que não fez nada demais, porque o esquema com 2 pontas não funciona e não existe, é um esquema com quatro pessoas na frente que não se conversam. E no lado direito ele bota o Rodrigo Ferreira, que é uma besta, e o La Quintana, que tem talvez o mesmo problema que o Rodrigo Ferreira. Ele também não consegue coordenar muito bem o que ele faz. Então ele não atua, ele não marca, ele não vai pra frente, ele não recompõe, ele não cria, ele não chuta, ele não faz nada. Então, o Santos, o Carille nessa substituição mata o lado direito do Santos. E como desgraça pouca sempre é bobagem, né? Ele tem mais 3 substituições para fazer. Então, ele vai fazer as 3 substituições. Aí,
ele tenta ser ousadão, porque aí o Carille falou assim: não, 2-1, dá pra gente ir pro jogo, vamos talvez, acho que já tava 3-1 quando ele faz a segunda onda de substituições. A segunda onda de substituições sai o Wendel, que não conseguiu ser muito acionado porque o Santos não tem meias. Isso vai acontecer sempre que você tentar armar um time desde os seus volantes. E ele tira o Pituca para colocar um meia, mas não qualquer meia. Ele coloca quem? Esse mesmo, Sérgio. Sérgio entra. Sérgio tenta fazer uma função de meia e aí o Schmidt fica sobrecarregado sendo o único volante. Eu até entendo ele querer jogar uma postura um pouco mais para frente, mas você não pode fazer isso com o Sérgio. Se você quer fazer isso, você deveria ter outro cara na meia. Ah, mas só tinha ele e o Patrick. Por escolha do Carille. Porque se ele usasse o Miguel não estaria na data FIFA. O Santos poderia pedir algum tipo de liberação mais tardia pro Miguel se apresentar. Mas ele não, porque o Miguel não está pronto. Pronto está Sérgio, que entrou no campo e não fez absolutamente nada. Não cria, não chuta no gol, não faz uma bola cruzada bem feita dentro da área. E aí, para fechar, ele coloca também o Guilherme. Ele tira o Guilherme e põe o Pedrinho. O Pedrinho, que na teoria é o jogador de velocidade com drible. O Pedrinho não driblou no jogo. Às vezes que ele tentou, não é aquele drible que o cara vai para cima tentando construir uma jogada. Ele apenas desloca o marcador que está à frente dele e vai para um espaço vazio do campo em que ele não é de nenhuma maneira ofensivo ao outro time. Ou seja, ele dribla para trás. Ele não cria nenhum espaço, ele não chuta no gol, ele não faz nada. Então, ao final do jogo, o Santos conseguiu a proeza de quebrar totalmente o seu lado direito, deixando ele sem cérebro ali. No meio-campo, o buraco aumenta, porque o meia que tá lá, ele não consegue fazer esse tamanho de articulação, porque você jogar com um volante atrás e tanta gente na frente, você tem que ser um meia muito bom para você conseguir achar esses caras e você mais ou menos entender a movimentação desse time. O Furt é um poste dentro da área. Ele não sai para jogar. Ele ainda tá sem ritmo. Cara, é só bola na área. Então aí você teria que reforçar, botar em campo caras que batem bem na bola. E aí justifica ter o Otero e não ter o La Quintana. E para coroar, você põe um driblador que não consegue driblar para frente, só dribla para trás e não faz absolutamente nada em termos de criação. Então, fica muito difícil para o Santos tentar quebrar alguma característica do adversário com essas mudanças, porque o Santos não altera a maneira de jogar, o Santos não altera os pontos de pressão no adversário, fica sempre posicionado do mesmo jeito. E o Carille faz isso com uma maestria que há muito tempo eu não via, porque a capacidade que ele tem de fazer essas alterações que não surtem efeito nenhum é brincadeira. E essa teimosia dele começa a custar. Hoje custou. No jogo contra o Mirassol, não pode custar. O Santos tem que ganhar. Porque se toma um empate, o negócio vai ficar louco. Aí vai ficar divertido. Mas ainda assim, acho que não é momento de ligar nenhuma sirene, nem nada, apenas a correção de rota. Como as coisas são estranhas na Série B, essa foi a segunda derrota em 20 jogos do Santos, nos últimos 20 jogos. Faltam 8. Então, por projeção, você dificilmente vai ver que o Santos vai perder tantos pontos assim, pela lógica do que fez na campanha toda. Isso é uma garantia? Absolutamente, porque o Santos é capaz de fazer uma barbaridade dessa. E muito em função que tem um técnico que acha que as coisas estão bem. É um técnico que não se incomoda com o que ele vê em campo. Ele simplesmente aceita que esse é o que dá para fazer para o momento. Como se ele não tivesse tempo para treinar, como se ele não tivesse peças melhores para montar o time, como ele não tivesse outros esquemas para fazer. E aqui, só de lembrança, o que daria para ele fazer na volta pro segundo tempo? O que ele poderia, que ele tinha na mão para fazer, ele não fez. O Santos termina o primeiro tempo com 2-1. Ele poderia tranquilamente voltar com 3 zagueiros, tirar o Pituca como ele tirou, e colocar o Sérgio que fosse. O Santos teria um pouco mais de presença no meio de campo, teria uns 5 jogadores ali. Ele poderia tirar o Escobar, que não estava bem no jogo, que não conseguia
O Escobar estava quase esquecendo. É o lateral direito, esquerdo, que se esquece. Se do lado direito o Rodrigo Ferreira e o La Quintana não conseguem juntar os neurônios para poder dar seguimento nos movimentos do corpo, no lado esquerdo, o Escobar ele sofre de Alzheimer, porque ele joga no lado esquerdo, mas ele esquece que ele é canhoto, porque toda jogada ele vai pro meio, jogando pro lado do pé direito, que é o pé que não funciona. E aí, quando ele tá na linha de fundo e ele vai cruzar, em vez de ele tentar a jogada pro lado do pé esquerdo, que segundo ele é o pé dominante, ele corta para dentro, no melhor estilo Felipe Jonathan, e tenta cruzar de direita. Ou tenta vir com a jogada por dentro, e por dentro ele não vai conseguir nada além de um passe curto. E esse passe curto não gera nada porque ele não se projeta. Ele fica parado esperando o passe voltar, para ele ajeitar o corpo e tentar cruzar com o pé esquerdo, porque aí ele lembra que ele é canhoto. Enfim, é, é lamentável que o Santos chegue nesse momento da competição com tão pouca tão pouco repertório. Mas voltando ao meu ponto, se o Santos volta com três zagueiros, poderia colocar o Luan Pérez para a esquerda, o Jair pela direita, o Gil na sobra. No meio-campo, mantém ali o João Schmidt à frente da zaga, coloca o Souza na do Escobar, mantém o Sherman, você coloca o Sérgio no lugar do Pituca, você teria Sérgio e Juliano, né? E aí você teria à frente ali uma possibilidade de Guilherme e Wendel, com o Guilherme um pouco mais próximo do gol. O Guilherme está numa fase terrível, mas ele talvez mais próximo do gol possa acertar um chute, possa buscar um espaço, ter uma finalização, tabelar com o Wendel. Isso poderia funciona nos últimos jogos. O Wendel é um dos poucos caras que sabe tocar de primeira na bola, fora o Juliano. Então assim, haveria como o Santos propor um pouco mais o jogo, ser mais presente no campo de ataque com uma mudança simples e que não teria que fazer uma quebra tão gigantesca de posições assim. Porque o Santos jogar com três zagueiros no formato que ele está hoje, para o Santos não é tão difícil fazer, simplesmente porque o Santos tem a semana inteira para trabalhar uma variação tática. Mas ele não consegue fazer isso nem por decreto. Então o Santos se mantém em segundo colocado na Série B, um ponto do líder, 6 pontos do quinto colocado. Nada de desespero, mas é bom ficar esperto. Próximo jogo é em casa, no sábado, contra o Mirassol, que está brigando diretamente pela vaga. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, me fala se você concorda com o que eu falei, se você acha que o Santos poderia ter proposto algo diferente no jogo, se mesmo jogando muita bola com 3 frangos do goleiro, que é uma coisa que a gente não vê todo dia, se o Santos ainda assim conseguiria ter saído com algum ponto ali de Goiás. E eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.